Boa tarde. Eu me chamo Helena e eu sou a esposa do Edmárcio. E eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre as fases do luto. E vamos deixar bem claro que cada pessoa vive do seu modo, mas tem algumas fases que são pertinentes do luto. Então vamos supor que eu fale aqui sobre alguma fase que porventura você ainda não passou ou já passou pelo seu luto e não passou por ela. Tá tudo bem, gente, tá? Tá tudo bem. É só para ter uma noção de qual fase que nós estamos do luto e se passamos por ela. Agora, a tacada de mestre. Se você já faz mais ou menos um ano que perdeu o seu ente querido, que ele desencarnou, e você ainda está numa dessas fases, aí fica a dica para procurar um profissional da saúde mental. Depois de um ano, tá? Por quê? Aí já saiu um pouco da normalidade. Aí você precisa realmente de uma intervenção. Eu vou contar para vocês uma lenda budista. Uma mulher vai até Buda com um filho morto nos braços e suplica que o faça reviver. Buda diz a ela que vá a uma casa e consiga alguns grãos de mostarda, mas para trazer de volta o seu filho, esses grãos devem ser de uma casa onde nunca morreu ninguém. The Bluetooth device is ready to pair. Que isso, gente? Só para vocês acordar, tá? Estão dormindo aí no fundo? Corta. Ai, ai, ai. A mãe vai em casa, mas não encontra nenhuma livre da perda. É a mesma coisa que eu for aqui de grupinho em grupinho e acredito que qualquer pessoa que eu vá conversar hoje aqui ou lá fora, onde eu for, vai ter alguém ou da família ou um amigo que infelizmente ou felizmente já aconteceu um desencarne, já passou por um luto. Perguntar para mim, para Edmárcio, como se chama? Como? Maria. Perguntar para Maria, para o José, para o Joaquim, falei aí, tem alguém na sua casa, tem alguma pessoa que você já sente falta, que você conviveu e que hoje não está mais com você nesse plano? Com certeza todos já passaram por essa perda, por essa dor. É as fases do luto. E aí fica como mensagem: nós não estamos sozinhos nessa dor. Se você olhar aqui ao lado mesmo, você vai contemplar várias pessoas que estão passando por isso. Que o ente querido já desencarnou e que hoje não se encontra mais nesse plano. O que isso me favorece, Helena? Saber que outras pessoas passam por isso. Primeiro, você está no coletivo. Essa dor que você passa é sua, mas tem outras pessoas que também passam por essa dor. E às vezes, cada um tem a sua dor, mas às vezes olhar que tem outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que a gente nos fortalece. Que de vez em quando a gente não vê a luz no fim do túnel. Aí você conversa com uma pessoa e vê que ela já perdeu algum ente querido, mas está continuando a vida dela do jeito que ela consegue. E é essa mensagem que tem que ficar para nós. Nós que estamos encarnados ainda. Mesmo que o nosso ente querido tenha desencarnado, nós precisamos continuar a viver. Helena, eu não tenho força mais para continuar a viver, porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um filho, perdi um esposo, uma esposa, um amigo muito querido, uma avó, um tio. Aí cada um sabe o ente querido que não está mais com ele. Mesmo assim, a sua missão não acabou. Levanta a mão aqui para mim, quem está encarnado, quem está vivo. Levanta a mão para mim, por favor.
Ah, ainda bem, né? Se for todos encarnados, eu ia ficar preocupada olhando aqui, quem é quem aqui. Então, a nossa missão não acabou. Se tivesse acabado, pessoal, nós não estaríamos mais nesse plano. Então, você tem vida e essa vida ela tem que continuar. Seu coração pulsa, você tem que continuar vivendo. Quando for a sua hora, foi a sua hora, ainda não chegou. Então, mesmo que você tenha perdido um ente querido, a sua vida continua. E continua de preferência com qualidade. Vida em abundância e qualidade. Helena, estou passando por um momento depressivo. Tudo bem. Vamos cuidar desse momento depressivo e vamos continuar a viver. Tem 5 estágios do luto, tá? Primeiro estágio vem a negação e o isolamento. Segundo estágio vem o estágio da raiva. Terceiro estágio, o estágio da barganha, que é uma negociação. Quarto estágio é o da depressão, e aqui eu falo momento depressivo. Porque depressão é uma patologia. Então a gente passa por um momento depressivo devido à perda e ao desencarne do nosso ente querido. E o quinto estágio é a aceitação. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês. Alguém aqui ora pelo seu ente querido? Não precisa levantar a mão, é só para refletir. Você ora pelo seu ente querido? Tem uns que têm a crença de colocar missas, tem outros que reza, tem uns que ora, e está valendo tudo. Agora, se vocês têm alguma dúvida se isso faz bem para eles ou não, vamos lá no Livro dos Espíritos, pergunta 936. Como as dores inconsoláveis dos encarnados sobre nós, tá, pessoal? Afetam os espíritos que partiram. Olha lá. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daquele que amou. Mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e confiança em Deus. É um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez o reencontro entre todos. O Espírito sente tudo que a gente sente, os entes queridos. Então, se você faz uma oração em louvor, em agradecimento, e pede para ele seguir um espírito de luz, que o espírito de luz o conduza para um bom lugar, 10. 10 para quem faz isso. Para quem reza o terço, 10. É a sua crença. Para todos que estão fazendo na sintonia do bem, 10. Agora, se você ficar se lamentando, chorando, clamando que ele volte, porque ele partiu, porque ele te abandonou, porque ele me deixou sozinho, minha mãe querida partiu, meu pai querido partiu, e aí você fica naquela lamúria, naquela choração, naquele choro, você não está ajudando ele em nada. Nós estamos atrapalhando eles. Eles sentem lá. E eles pensam que a gente não confia na bondade divina. Porque pode chorar? Pode. Eu estou falando aquela coisa exagerada, que já saiu do normal. Eles precisam que nós fiquemos bem, para que eles fiquem bem lá também. Por quê? Eles sentem tudo que nós sentimos. Então, todas as orações são bem-vindas. O que não pode é ficar na lamuriação. Aquele negócio de ficar, que nem o Edmar falou, apegado. Isso não faz bem para eles e nem para nós. Passando algumas partinhas, é por conta. Primeira fase é negação do luto. Lembra que eu falei? É a primeira fase, é quando a gente não aceita que o nosso ente querido partiu antes de nós.
E veja bem que eu falei partiu. Não falei que ele não está mais aqui no meio de nós. Ele só não está encarnado. Tá? E aí a gente nega, porque a gente fala assim, por que isso foi acontecer com a minha mãe que era tão boa? Com o meu filho que era um excelente filho? Com aquela minha amiga querida, o carro a pegou. Por que foi acontecer isso com ela? Eu não aceito a partida do meu filho. Eu não aceito. É a nossa negação. Faz parte, é o primeiro estágio. Tem alguma coisa de anormal nisso? Não. Você não aceita que seu ente querido partiu e tudo bem. Depende de quanto tempo já passou e você ainda não aceitou. Lembra bem isso. Passou de um ano, você ainda está negando, vamos refletir e vamos procurar auxílio. Segunda fase do luto. A raiva. A gente tem raiva porque o nosso ente querido partiu. A gente tem raiva. Eu tenho raiva, sim. Por quê? Eu o amava. Deus levou ele de mim. Eu tenho raiva. É importante que a gente não negue esse sentimento. Está com raiva? Está com raiva. Não nega os seus sentimentos. É essa fase. É a fase da raiva. É a fase que você não aceitou que ele partiu e que você ficou com raiva porque eles partiram. E normalmente a gente também fica com raiva de Deus, da espiritualidade. Por quê? Justo conosco, com tanta gente ruim aí para morrer, justo o meu querido que morreu, que era uma bondade em vida. E eu estou falando de filhos também. Eu estou falando de mães. Eu estou falando de pais. De vós. Porque é um ente querido. Se é um ente querido, é uma pessoa que você gosta. E a gente fica com raiva porque eles partiram antes. Que a gente não queria que eles partissem. Gostaríamos que eles estivessem aqui nesse plano conosco ainda. Tudo bem sentir raiva? Sim ou não, pessoal? Sim. É aquilo que eu falei, é uma fase. Todas vão passar. Terceira fase é a fase da barganha. Será que se eu estivesse naquele carro, aquele acidente teria acontecido? Sim. Nada que você fizesse poderia modificar essa passagem. Tudo já está escrito, estava escrito que ia ser desse jeito. Meu filho tinha que ser assassinado, Helena? É o que estava programado para ele. O que ele passou antes, por que ele tinha que passar por isso? Tudo já estava programado. E aí a gente quer barganhar com Deus. Se eu me tornar uma pessoa melhor, será que eu consigo reverter isso? Pessoal, reverter com a morte não tem como. Não tem como. O que você pode fazer? É tentar cuidar mais de você, compreender esse processo do luto e continuar a viver da melhor forma para você. Agora, nada que você venha fazer vai trazê-lo de volta. Pelo menos não do estado que ele estava com você. O que você precisa fazer nessa fase? Tentar sim ser uma pessoa melhor, mas para você. Para você. Quarta fase. Momento
depressivo. É aquele momento que você não quer sair de casa, que você só quer ficar lá em casa, não quer saber mais dos amigos, das amigas. Está passando um programa de TV interessante que você gostava, perdeu a graça. Aquele jogo lá que vocês jogavam tanto, que ia todos os amigos lá para jogar, como falta esse ente querido, você já não quer mais ir naquele lugar. Você quer ficar sozinho no seu canto, vivendo a sua dor. Esse é um momento depressivo, onde nós queremos nos isolar e não ver ninguém. E como lidar com isso, né? Opa! Como lidar com esse momento depressivo? Primeira coisa, você vai dividir esse problema em pequenas partes. Não tenta resolver de uma vez, que você não vai conseguir. Então, se você não consegue dar 2 voltas no quarteirão, porque é muito para você, por causa desse momento que você está vivendo, você vai dar uma volta dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. Mas uma volta vai resolver? É o início. Se você não consegue mais tomar banho, você vai se propor, pelo menos, a lavar o rosto. Aí no outro dia você lava o rosto e escova os dentes. Aí no terceiro dia você lava o rosto, escova os dentes e tenta tomar um banho. E vai indo gradualmente. Até que chega o dia que a gente vai na padaria comprar algo, vai na mercearia, vai no supermercado, vai falar bom dia pro vizinho, ou o vizinho bate na nossa porta e vem falar bom dia. E você retribui, mesmo com a sua dor, você fala bom dia. E você vai perceber que a vida não parou porque você perdeu o seu filho. Que a vida dos demais continua normalmente. Que quem está com aquela dor somos nós. E é uma dor que dói fundo. Eu sei que dói. Mas a gente precisa continuar a viver. É quando você sai e vê. As pessoas continuam trabalhando, continuam se divertindo. Aquele jogo não parou porque você perdeu seu ente querido. As reuniões de amigos continua tendo, só você que não está mais indo. É onde você toma consciência que a vida continua. E que a gente deve continuar a viver apesar dessa dor. E me corrijam se eu estiver enganada. É fácil perder um filho? É fácil perder um amigo? É fácil perder um esposo, uma esposa? Um pai e uma mãe? Um neto, uma neta, um avô, uma avó? Dor nenhuma do luto é fácil. Vê quando a gente perde um animal de estimação. E aí eu falei animal de estimação. Um animal que você estima. Quando ele desencarna, a gente fica arrasado. Mesmo tendo conhecimento, a gente sente falta. Quanto mais de um ente querido, que tanto quanto o animalzinho fez parte da nossa história. E aí, pessoal, a gente chega na fase da aceitação. Qual que é a fase da aceitação? A gente sabe que dói e sabe que precisamos continuar a viver. Aceitamos
Entenda bem, aceitar não significa que não dói mais. Lembrança a gente vai ter pro resto das nossas vidas. Saudade a gente vai ter pro resto das nossas vidas. O que vai diferenciar é a mensuração. Porque aí você já aceitou que o seu ente querido desencarnou, que ele não volta mais nesse plano do jeito que ele estava, e que você vai precisar continuar a viver. E você vai olhar naquele lugar que ele sentava, que ela sentava, vai sentir saudades, mas vai compreender que essa pessoa já partiu para um outro plano. E que você, e quando eu falo você, é você que está aqui hoje, não é quem está lá em casa. Quem está lá em casa, não está ouvindo o que eu estou falando. Então, você que está aqui hoje, precisa continuar a viver. 3 minutinhos para vocês analisarem qual fase do luto que vocês estão hoje. Não precisa falar, cada um analisa. Qual fase do luto que eu me encontro hoje? Atenção plena nesse seu momento. Agradece mentalmente a fase que você está nesse luto. Se essa fase, veja bem, já está mais de um ano nessa fase, você não conseguiu ainda aceitar, e isso ainda está te prejudicando, chegou a hora de procurar um profissional da saúde mental. Lembrando, pessoal, que os centros, eles têm tratamento. Você chega num centro, você é acolhido. Aí você vai passar por um atendimento fraterno. Depois do atendimento fraterno, você é encaminhado para o tratamento. É só no centro que tem isso, Helena? Não. Como o Edmar falou, e eu sempre reforço, o Serenar das Almas respeita todas as religiões e todas as crenças. Então vamos supor, se você costuma frequentar uma igreja evangélica, chega lá, conversa com eles sobre a sua dor e eles vão fazer algo por você, na sua crença. Se você costuma frequentar uma igreja católica, chega lá, conversa com eles e expõe essa situação. Eles vão te orientar dentro do que eles conseguem, respeitando a crença de cada um aqui. Eu falei do centro espírita porque é a nossa crença, mas cada um na sua pode procurar ajuda. Por quê? Muitas, mas muitas mesmo das nossas doenças, cunho espiritual. Todas. Algumas. Então, olha para você e vê qual fase do luto você está. Helena, já estou na aceitação. Aceitou? Ótimo. O que você está fazendo para viver? Além de trabalhar. Além de sair, trabalhar, ganhar seu dinheiro, para o sustento da família, porque isso você é obrigado. Além disso, o que você está fazendo? Um dos trabalhos que mais curam as pessoas é o trabalho voluntário. O que é um trabalho voluntário? Você se doa para ajudar alguma causa, alguma pessoa, você se doa. Você pega esse tempo que você tem e doa em prol de algo maior. Só que o mais interessante disso tudo é que você é que se sai beneficiado. Vou dar um exemplo aqui, pessoal.
Barra Mansa, uma mãezinha perdeu uma filha, desencarnou. Mais ou menos, acho que uns 12 anos, se eu não estiver enganada, a menina tinha. Essa mãe, ela tinha todos os motivos para cruzar o braço, sentar e chorar e ficar chorando. E tem todo o direito. Porém, ela fez isso durante um período. Depois, o que ela fez? Arregaçou as mangas, criou um grupo de mães. Todo ano, nós vamos para Barra Mansa para fazer a psicografia lá. E ela colocou o nome desse grupo da filha dela, Heloísa. E assim, ela leva consolo para um monte de pessoas. O que ela fez com a dor dela? O que você está fazendo com a sua dor? Será que você consegue transformar a sua dor em algo produtivo? Não precisa ser necessariamente esse trabalho, mas ver o que se consegue fazer com a sua dor, tanto para se ajudar e ajudar outros. Fácil nunca vai ser conviver com essa dor, mas é possível. É uma frase que eu sempre falo. É possível você conviver com essa dor e ter uma vida saudável. Eu sei que muitos aqui querem receber uma mensagem, uma cartinha do seu ente querido. Porém, humanamente falando, é impossível que todos vocês recebam uma cartinha. Então, alguns vão receber e outros não. E quando vocês saírem daqui, fica a pergunta: o que vocês vão levar desse encontro hoje? Vão sair daqui revoltados porque seu ente querido não falou com você? Às vezes ele não pode não falar através de uma cartinha. Talvez muitos, e eu falo sem medo de errar, já sentiram a presença do ente querido ao longo dessa tarde. Muitos, tenho certeza do que eu estou falando. E nem chegou a hora da leitura das cartinhas. Mas como que é isso? Abertura, pessoal. Abertura da mente, abertura do coração, o quanto você está disponível para sentir, se permitir sentir. E o quanto você está bloqueado, talvez, que não está conseguindo sentir. E se não está conseguindo sentir, não fica triste. Tudo bem. Não é o momento ainda. Cada um tem o seu momento. Vou fazer agora uma vivência com vocês. E o que eu vou pedir? Primeiro, participa quem quer. Ninguém é obrigado a participar. Aqueles que não quiserem participar, fica quietinho. Se quiser sair tomar uma água, ir no banheiro, dar uma voltinha, vai, mas com muita educação. Porque pode ser que o seu colega do lado esteja participando. E a hora que você se movimenta, faz um barulho mais brusco, ele se dispersa. A mediunidade do Ed Márcio é uma mediunidade consciente. O que significa? Eu posso chegar lá, conversar com ele, passar um recado, servir um café, falar alguma coisa, e eu não estou interrompendo a comunicação dele. A comunicação dele com os espíritos, pessoal, os entes queridos. Ele está psicografando. A minha mediunidade não é assim. Vamos supor, se eu tiver que passar uma mensagem para alguém aqui, e eu escutar, se um aí falar, eu ficar na dúvida, eu não falo. Se
eu não tiver certeza, eu não falo. Se eu chegar aqui, licença, tá? Colocar a mão nele, fica bem. É porque eu estou sentindo de fazer isso com ele. Agora, se porventura tiver um barulho, alguma coisa que eu me distrair, provavelmente eu vou passar aqui perto dele, vou saber que era para pôr a mão no ombro dele e não vou colocar. Então, a minha mediunidade é diferente da do de Márcio. Pode ser que no decorrer da vivência eu fale alguma coisa que sirva para você. Pode ser que eu fale alguma coisa e sirva para você. Pode ser que eu fale alguma coisa e não sirva. Tudo bem. Aí que eu falo, aproveite a oportunidade. Quando a oportunidade aparece na vida da gente, eu costumo dizer, agarra. Porque amanhã, pode ser que a Helena venha aqui e não faça isso. E não seja vocês a estarem sentados aí. Então, vamos nos abrir, vamos nos entregar. Eu vou fazer uma contagem de 5 a 1. A hora que chegar no 1, vou fazer 3 vezes. A hora que chegar no 1, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vai estar tocando uma musiquinha. E aí vocês fecham os olhos, se concentra e se entrega. Esquece se está com a amiga, se está com o esposo, se está com o namorado, se está com a dirigente, se está lá com a mãe, com a avó, com o vô. Agora é você e o seu ente querido. Qual ente querido? Aquele que você veio procurar notícia. Não tem Helena, não tem Edmárcio. É só você e a sua espiritualidade se entregar. Simples assim. Simples assim. Antes de começar, eu vou fazer uma pergunta e sinta-se à vontade para levantar a mão ou não. Vai ter uma noção se vale a pena fazer ou se eu deixo para outro dia. Levanta a mão quem quer participar dessa vivência, para ter uma noção. Ok, pode baixar. Obrigada. Vamos lá, pessoal. 5, 4, 3, 2, 1. Fechando os olhos. 5, 4, 3, 2, 1. Fechando os olhos. 5, 4, 3, 2, 1. Fechando os olhos. Vamos imaginar agora que estamos andando por uma estrada de terra. Os seus pés descalços pisam sobre essa terra e você vai caminhando, caminhando, caminhando. Ao redor tem flores de todas as cores. Você consegue visualizar, você consegue sentir o cheiro da terra e consegue caminhar sobre essa estrada. E ao seu encontro, você visualiza um espírito de luz branca se aproximando de vocês. É uma luz branca que cintila, ela pulsa, vem chegando na direção de vocês. E vocês estão caminhando para ela.
vocês conseguem perceber que ela se encontra com um outro espírito de luz. Esse espírito está envolto de uma luz azul e eles vêm caminhando na sua direção. E nesse momento você se dá conta que quem está envolto nessa luz azul é o seu ente querido. É a sua mãe, é o seu filho, é o seu neto, é o seu avô, é o seu pai, é o seu irmão, é o seu amigo. E eles vêm se aproximando de você. E você consegue olhar nos olhos do seu ente querido. Ele olha bem nos seus olhos e diz: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te aceito do jeito que você é, com todas as suas imperfeições. Eu também sinto saudades de você. Eu sei o quanto é difícil para você chorar escondido naquela cama, sem ninguém ver. Você não está sozinho. Eu estou com você. Meu filho querido, eu estou com você. Você não está sozinho. Pai, eu te amo. Filha, eu te amo. Olha bem para ele agora. É você e ele, é você e ela. Fala tudo que você não teve a oportunidade de falar. Você não conseguiu falar tudo que você queria. Você viveu com ela, viveu com ele, mas não falou tudo que você gostaria. Esse é o momento de você falar. Esse é o momento de você abrir o coração para ela. Fala da sua saudade. Fala do quanto era importante quando vocês viviam juntos. Mesmo que você não era perfeito. Fala. Fala o quanto foi importante essa pessoa na sua vida. Se entrega. É você e eles agora. Só vocês sabem o que vocês gostariam de ter falado e não deu tempo. Se é sua mãe, fala: mãezinha, eu te amo. Mentalmente. É seu filho? Fala: filho querido, filha querida, eu te amo. Eu sinto saudades de vocês. Eu sinto saudades. Se for o caso, peça perdão de algo. Se for o caso, peça perdão de algo. Perdoe aqueles que já foram. Perdoe. Se eles te machucaram, perdoe. Fala mentalmente:
aproximar bem perto de vocês agora. Bem perto. Estão muito felizes que vocês estão aqui. Estão muito felizes porque você está aqui. Fiquem bem. Fiquem bem. Se perdoe. Você não tem culpa de nada. Se perdoa. Você não tem culpa de nada. Tudo aconteceu como deveria ser. Nada que você fizesse ia mudar isso. Se perdoa. Você não tem culpa de nada. Se perdoa. Você não tem culpa de nada. Tudo aconteceu como tinha que ser. Neto, neta amada, eu amo muito vocês. Neto, neta amada, eu amo muito vocês. Meu irmão querido, que saudades. Meu irmão querido, que saudades. Que bom que você veio até aqui. Que bom que você veio até aqui. Eles vão se aproximar bem perto de vocês e vão dar um beijinho na testa de vocês. Eles vão dar um beijinho na testa de vocês. Recebe esse beijinho agora. Agradece. Sente esse beijinho e agradece. Agradece. O espírito de luz branca se aproxima de vocês e vão retirá-los agora. Fiquem bem. O que eu mais quero é que vocês fiquem bem. Fiquem bem. Estão se afastando agora por aquele caminho de terra. Vocês vão se conscientizando que eles estão se afastando. Eu vou fazer uma contagem de 5 a 1 e todos abrem os olhos devagar. 5, 4, 3, 2, 1. Abrindo os olhos. 5, 4, 3, 2, 1. Abrindo os olhos. Todos, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. Abrindo os olhos, por favor. Todos, tá? Todos de olhos abertos. 5, 4, 3, 2, 1. Todos de olhos abertos, por favor. Todos, tá, pessoal? Abrindo os olhos. Muitos estão emocionados que puderam sentir a presença do seu ente querido. Por gentileza,
em dois, rapidinho, todos em pé, de dois em dois, bem rapidinho, por favor. Todos em pé, dois em dois, por favor. Um olhando para o outro agora, de dois em dois. Um olhando para o outro, de dois em dois. De frente um para o outro, tá? Olhando para ele e ele olhando para você. Isso. Bem bonito. Um olhando para o olho do outro. Pessoal, sem conversa, tá? Só minha voz, por favor. Mãos dadas. Pode pegar na mão do outro. Isso. Vamos lá. Eu falo, vocês olham para a pessoa que está na sua frente. Não é para olhar para mim, para olhar para quem está na sua frente, olho no olho, e vocês repetem. Eu te amo. Obrigado por você estar comigo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Podem se abraçar. Segura esse abraço. Segura. Segura esse abraço. Abraça, bem gostoso. Sente agora a outra pessoa. Segura esse abraço. Olha para o rostinho dela e fala: gratidão por você existir. Podem sentar. Podem sentar. O que eu fiz aqui, pessoal, foi uma indução, tá? Como neurocientista, eu tenho autorização para fazer isso, e espiritualmente eu já tenho autorização para fazer isso no seminar. Eu desejo, do fundo do meu coração, que mesmo aqueles que não receberem nenhuma cartinha, saiam daqui hoje melhores do que quando chegaram. Fiquem firmes, fiquem fortes, fiquem com Deus.